Gente, eu queria falar uma coisa com vocês que é sobre algo que eu sempre vejo o tempo inteiro, né, nas discussões, quando se fala de comportamento, quando se fala de religiosidade, quando se fala de relações interpessoais. Eu acho interessante porque esse assunto, esse tema, é, ele percorre, né, na maioria das vezes, todo o entendimento que a gente tem sobre as pessoas. E, na verdade, também ele acaba por servir de um recurso de interpretação para o comportamento das pessoas, né? Então, esse assunto que a gente quer tratar agora é exatamente sobre a questão do que é espírito. E a gente vê isso muito recorrente, um assunto que está presente o tempo inteiro nas religiões, mas também está carregado de subjetividade, né? Cada um interpreta de um jeito, cada um fala o que entende sobre espírito, e uns falam sobre espírito, outro fala sobre alma, alma e espírito, outros dizem que são iguais, é a mesma coisa. Mas isso fica tudo muito no âmbito da subjetividade, muito no âmbito do entendimento, da interpretação de cada um. E aí resulta que, na verdade, acaba que não é algo muito transparente, né? Até mesmo para se utilizar como um recurso embasador para qualquer teoria que possa utilizar, que possa querer utilizar essa palavra espírito. Portanto, eu faço uma pergunta a você. Você vê espírito? Pensa aí. Você vê espírito? Eu vejo espírito. Eu vejo espírito o tempo inteiro e não necessariamente ele está fora do corpo, né? Ele está presente e o espírito muitas vezes também se apresenta como sendo algo de um resultado conjunto, mas eu consigo ver espíritos. Eu consigo ver espírito. E essa maneira como eu consigo ver espírito é o que eu quero passar para você nesse momento, para que toda vida que alguém falar sobre espírito, você tenha pelo menos uma base onde você consiga pisar, consiga te dar suporte para você compreender algo que estejam se referindo a espírito. É uma teoria minha, né, que é resultado de uma série de leitura, de estudos, enfim, de investigação mesmo, né, que a gente vai atrás. Por que as pessoas se referem tanto a espírito, mas ninguém consegue definir o que é um espírito? Fica tudo muito solto. Então, a partir disso, eu resolvi organizar umas ideias para que isso possa ser compreendido e palpável, né, nas nossas discussões e nos momentos em que a gente queira falar sobre esse assunto, queira trazer isso para fundamentar uma teoria, fundamentar ou justificar um comportamento, compreender atitudes, enfim. Porque, de fato, essa questão espiritual está diretamente ligada à humanidade, né? A gente acabou que compreendeu sobre essas dimensões, e são dimensões sutis, de fato, muito sutil essa dimensão, e que ela interfere, sim, e ela está presente ininterruptamente nas nossas relações. Ela é o que existe de mais profundo em cada pessoa. Então, de fato, compreender o que é espírito é fundamental, né? Por isso, saindo desse pensamento, dessa ideia, né, que a gente faz sem ter sem trazer algo concreto para que a gente possa discutir sobre essas questões, e até mesmo
calçando, né, as fundamentações, né, de diagnóstico, de análise decorrentes do que se trata por espírito, eu acabo que sugerindo a gente analisar da seguinte forma. O que é espírito? Afinal de contas, o que é espírito? Espírito é um conjunto de motivações e predisposições subordinados aos graus da consciência, aos quais respeitam um critério de valores morais, simbólicos, materiais, em busca de realização, ao mesmo tempo em que forma um corpo, forma um impulso eletromagnético. Então, espírito, para mim, é isso, e é isso que eu enxergo no meu cotidiano, quando eu olho para as pessoas, e que me dá uma base para eu avaliar certas questões individuais ou conjuntas, né? Vou repetir, né? Espírito é um conjunto de motivações e predisposições subordinados aos graus da consciência, os quais respeitam um critério de valores morais, simbólicos e materiais em busca de realização, formando um impulso eletromagnético. Isso é espírito para mim. E é exatamente isso daí que me ajuda a compreender essas relações interpessoais, esses comportamentos, essas interferências que muitas vezes a gente atribui ao que está fora, né? E a gente fica preso a essa ideia de uma interferência externa, quando, na verdade, a interferência está mesmo aqui, né, na psique, né, na formação. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos analisar isso parte a parte, né, parte por parte. Quando eu falo de conjunto de motivações e predisposições, a gente tem que entender que a gente está falando sobre objetivos e inclinação, né? Uma tendência natural. Quando a gente fala de motivação, a gente está falando de objetivo e de inclinação. Aquela tendência natural que as pessoas têm. A gente para dar uma olhada, uma observada nisso, que a gente acaba por identificar uma série de características interessantes, né? E quando a gente fala de motivação, a gente sabe que existe uma motivação intrínseca, uma motivação extrínseca, uma motivação que vem de dentro, uma motivação que a gente encontra fora, ao mesmo tempo que uma motivação que a gente mesmo provoca, né? Então a gente tem esses três âmbitos de motivação. Então a motivação ela se encaixa nesses três locais, ao mesmo tempo que também convive com uma inclinação natural minha, né? Então, é um conjunto de motivações e predisposições. Ou seja, eu tenho objetivos e tenho também uma inclinação natural. Mas isso tudo está subordinado aos graus da consciência. Que significa o quê? Que estando subordinado aos graus da consciência, naturalmente que eu vou ter uma clareza sobre o que eu tenho por objetivo ou aquilo que eu tenho uma inclinação natural, ou não. Eu simplesmente, de uma maneira inconsciente, que eu não tenho essa compreensão, né? De uma maneira incompreendida, eu vou buscar, né, esse objetivo e viver essa inclinação natural. E muitas das pessoas elas não têm isso. Muito do que nós trazemos em nós, conosco, não tem realmente essa capacidade de se perceber, de auto-perceber, né? de se enxergar enquanto pessoa.
daquilo que pretende fazer, dos objetivos, de como está fazendo, do que fazer, não tem. Então, muito disso está escondido, de fato, no inconsciente. E a gente simplesmente vai, segue em frente. Às vezes até de maneira contraditória, né? Às vezes a gente quer uma liberdade, mas escolhe uma prisão. Às vezes a gente quer uma justiça, mas escolhe favores. Enfim, de uma maneira completamente incompreendida e contraditória, mas a gente segue. Portanto, essa inclinação, esses objetivos, né, eles estão subordinados ao consciente, ao inconsciente e ao pré-consciente. Aquilo que eu tenho mais, pré-consciente é aquilo que eu tenho mais ou menos uma ideia sobre a questão, mas ainda não ficou muito clara, mas que está mais próximo da consciência, né? Então, analisar essas duas partes, tudo isso fica subordinado aos critérios de valores. E quando há um critério, ainda não chegamos nos valores, mas está subordinado a um critério. O que é subordinado a um critério? É quando a gente estabelece prioridades. A gente coloca o que é mais importante em cima, o que é menos importante um pouco abaixo, o que é menos ainda importante um pouco mais abaixo daquela, na terceira prateleira, de cima para baixo. Isso é o critério, né? Aquilo que nós temos por grau de importância. Então, respeita um critério, que é aquilo que a gente estabelece como prioridades e importância. Aí sim entra a questão de definir a importância, né, e as prioridades a partir do que eu enxergo como valores morais, simbólicos e materiais. O que são valores morais? São os hábitos, as regras, né, que a gente vem adquirindo no decorrer de nossa vida. Aquilo que a gente compreende como útil para as nossas relações, para a nossa vida, para o nosso comportamento. Então, quando a gente fala de valores morais, a gente está se referindo a isso daí mesmo. Quando a gente fala de valores simbólicos, a gente está se referindo a alguma forma que nos traz um sentido, que pode ser um amuleto da sorte, pode ser uma bandeira, pode ser uma logomarca. E que normalmente as empresas usam muito isso, essa logomarca, que contido na marca elas imprimem junto com o trabalho de marketing todo um conceito que a empresa tem como missão, né, visão, valores. Mas isso não se refere somente lá à empresa, não. Isso antes esteve presente na nossa convivência, muito antes dessa compreensão empresarial. Então, o símbolo, de fato, é uma forma com um sentido, né? Aquilo que a gente olha para aquela forma e aquilo dali nos remete a uma compreensão, a um sentido. Portanto, é simbólico. E valores materiais, né? O que é matéria, né? São partículas de massa, né? Que a gente pode considerar como sendo sólido, líquido e gasoso, né? No entanto, essa questão da matéria acaba por transcender, né, essa compreensão nossa, quando a gente entende que tem um setor da ciência que considera a energia uma matéria. Então, essa energia é carregada, né, de massa, e mesmo que seja sutil, ainda assim é uma massa. Então, é um conjunto de motivações e predisposições subordinados aos graus da consciência, os quais respeitam o critério de valores morais, simbólicos e materiais. Só que isso tudo, naturalmente, que tem que ter um resultado. Portanto, eu vou buscar uma realização. Ora, se lá no começo eu tenho um conjunto
de motivações e predisposições, né? Objetivos e tendências naturais, é claro que eu quero realizar. Então eu me esforço na realização disso, que é ter uma experiência da melhor maneira, né? Para que eu alcance o meu objetivo, para que eu me sinta satisfeito. E para que eu possa realizar isso, intrínseco está uma inteligência. Aquilo que eu tenho, como meios para realizar aquilo que eu pretendo, para ter a experiência da melhor maneira. Então, eu busco essa realização, mas eu não sigo desorientadamente. Eu vou atrás dessa realização através do melhor caminho que eu construo através das minhas referências, das inúmeras variáveis que compõem a minha história de vida, não é? Então essa é a parte mais interessante, ou, vamos dizer assim, algo extremamente importante para que isso tenha uma compreensão. Naturalmente que, analisando o todo, a gente compreende que é um conjunto, né? É um bloco, né? Para que a gente possa compreender essa questão espiritual. A partir daí, forma-se um impulso eletromagnético, que é isso que a gente traz dentro da gente, é isso que fundamenta a nossa vida, né? É isso que nos dá uma identidade, é exatamente isso, toda a base da construção da psique individual, toda a base da construção das relações sociais, que é uma repercussão do conjunto de compreensão de cada uma dessas pessoas, não é? Então, esse impulso eletromagnético formado por tudo isso que nós já tratamos anteriormente, acaba por nos dar, por causa dos meus critérios, por causa da minha consciência, da inconsciência, por causa das minhas inclinações naturais, por causa dos meus objetivos, por causa dos valores que eu tenho, né, que são predominantes e diferentes de outras pessoas, que nos trazem uma identidade, que nos dá uma identidade e uma individualidade, nos tornando únicos. Isso é ser espiritual. Para mim, isso é ser espiritual. Então é a partir daí que eu começo a analisar todas essas questões, né? Começo a analisar, inclusive na base, até mesmo num set clínico, né? A gente acaba utilizando essa ferramenta como um instrumento de leitura, né? A partir do que se expõe, né? Então, essa quantidade de eletromagnético, né? A gente tem que entender também, quando a gente trata de eletromagnetismo, a gente está falando de quantidade de movimento, que vai estar de acordo com a minha inteligência, com essa busca de realização. E ao mesmo tempo também de esforço, né? Daquele esforço que a gente faz para alcançar o que a gente quer, atraindo ou afastando aquilo que nos interessa ou não nos interessa. E, portanto, isso é lindo, né, do ponto de vista da criação deste ser, que somos nós individualmente. E a gente pode dizer que espírito é o conjunto de motivações e predisposições subordinados aos graus da consciência, os quais buscam um critério de valores, né, morais, simbólicos e intelectuais, em busca de realização, formando um impulso eletromagnético. Traduzindo isso,
O que nós poderíamos colocar como tradução disso seria aquilo mesmo que a gente tratou como fundamentação, né, para cada uma dessas partes que nós colocamos. Portanto, nós temos um objetivo, inclinação natural, né, que é uma tendência natural. Nós temos o inconsciente, o consciente, o pré-consciente. Nós estabelecemos prioridades e nós vivemos com hábitos, regras, né? Também temos um sentido simbólico, né? Um sentido, algo que nos traz, remete a um sentido. Também como convivemos com partículas de massa, né? E a gente busca uma experiência através da melhor maneira, através da nossa inteligência, atraindo ou afastando aquilo que nos interessa ou não nos interessa. Então, de uma forma resumida, era isso que eu queria falar para vocês sobre espírito. Essa base é o que nós temos de fundamento para todos os nossos pensamentos, e inclusive diagnósticos, né, individuais. Isso também isso repercute também na relação, né, social entre as pessoas, que se cria também um espírito que acaba se impondo, né, contra a individualidade, enfim. Para mim, espírito é exatamente isso, e quando eu escuto alguém falar de espírito, eu já não remeto mais a esse algo intangível, esse algo etéreo, essa coisa de interpretação pessoal, algo subjetivo, onde cada um vai dizer o que é, o que acha, enquanto um pensa uma coisa, o outro está pensando outra, e não existe uma consonância, né, um consenso sobre essa questão específica. Então, de uma forma geral, eu tomo isso como sendo extremamente válido, né? E a partir daí nós vamos discutir uma série de outras coisas em cima desse conceito de espírito. Acabei de falar para vocês o conceito de espírito, o qual eu me baseio para poder tratar todas as coisas que eu quero tratar no que se refere à vida, às relações interpessoais, a intimidade de cada um, né? Então isso daí é assim, né? Assim, eu espero que você tenha compreendido sobre o que nós tratamos aqui. Se você não compreendeu, passa um recadinho para mim, manda um e-mail, entre em contato, bota aí nos comentários o que você entendeu, o que você achou. Se você concordou, discordou, tudo bem. Faz isso aí, que isso é interessante, isso acaba movimentando a gente, instiga a gente a poder falar sobre, aprofundar mais ainda essa questão, tá bom? Faz isso, a gente está aqui à disposição o tempo inteiro, a gente vai tratar de vários outros assuntos e essa é a base, tá bom? Eu peço a você que dê um like, aí ajuda a gente a impulsionar esse canal, a levar essa questão a mais pessoas, para que a gente possa ter, de fato, um conceito de definição sobre espírito, para que a gente possa trabalhar essa questão de uma maneira mais objetiva, mais palpável, tá bom? Dá um like aí, divulga esse vídeo e a gente tá junto, tá legal? Eu conto com vocês e até a próxima. A próxima a gente fala mais sobre vários outros assuntos. Um abração, até mais, obrigado.